se relacionar. Porque ele não criou simplesmente o homem ou uma mulher, ele criou uma relação. Era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito bem expressada quando ele desce no jardim do Éden. Nós temos que compreender isso. Deus quer se relacionar e ele quer que nós nos relacionamos. Então, se ele deseja isso, nós temos que compreender que igreja é uma família. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: tudo bem, você é da minha família. Não sei se você sabe disso. Fala: você é da minha família. Presta atenção que eu vou falar agora. A vontade de Deus não é ser reconhecido no seu poder, e sim ser reconhecido na sua natureza. Eu vou repetir, porque às vezes você perde. A vontade de Deus não é ser reconhecido no seu poder, e sim ser reconhecido na sua natureza. Qual que é a natureza? Relação. Bem-vindo. Talvez você não sabia, mas você está servindo um Deus relação. Você serve um Deus que ama a relação. Você serve um Deus que clama pela relação. Clama, quando eu falo, ele quer ver isso em nós. Então nós temos que compreender que nós vamos servir em família. Onde que mostra isso? Todos nós queremos desfrutar do poder. Todos nós queremos sentir o poder. Todos nós queremos ser tocado pelo poder. Mas o grande risco é o que eu falei aqui, é acontecer igual a passagem dos 10 leprosos. 10 leprosos chegam doentes. Os 10 desfrutam do poder. Os 10 ali se deparam com o poder e recebem do poder. Os 10 saem sarados. Só que um entendeu e foi curado. Ele volta para se relacionar. Ele volta para agradecer. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes, pessoas que são saradas se distanciam do Senhor. E Deus, às vezes Ele permite a pessoa não ser sarada, para ela ficar na casa dele, porque a pessoa está só buscando o poder. Isso é um perigo. Servir por conta do poder, estar na igreja por conta do poder, fazer por conta do poder, se mover por conta do poder. Porque aí você vem no culto e você sai e você fala assim: hoje o culto não foi muito bom não. Aí Deus sempre tem que derramar o poder para agradar o crente que busca o poder. Mas Deus não derrama o poder para agradar a crente que busca o poder, porque Deus, Ele quer se relacionar, e em se relacionando Ele derrama o poder. Essa é a grande diferença de ser família. Essa é a grande diferença de servir por conta do relacionamento e não do poder. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Vou fazer uma pergunta aqui para você meditar de uma forma mais ampla. Quem arrastou o nosso pensamento sobre o servir familiar para um pensamento institucional? Quem que fez isso? Quem que colocou na nossa mente que a gente serve uma instituição e não uma família? O diabo. O diabo foi a causa dele ter caído do céu, vamos assim dizer. Teologicamente tem quem, né? Mas não é disso que nós estamos falando, não vamos entrar nisso. Mas a causa de ter acontecido o que aconteceu foi ele servir por um interesse. Servir achando que ele podia ter algo. Porque quando você serve por um interesse, na sua cabeça você está numa instituição e não numa família. Quando você serve querendo fazer algo, buscando algo por um interesse para receber, acabou. A sua mente já está fazendo para uma instituição e não para uma família. E nós temos que tomar um cuidado muito grande. Presta atenção no que eu vou falar. Anota isso, grava isso, que isso é muito, é algo revelador. O pior mal não é o servir, e sim o servir por um salário. O pior mal não é fazer a coisa errada, e sim fazer a coisa certa por interesse. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque isso entra em nossos corações de forma sutil. E a gente começa, a hora que a gente vê,
A hora que a gente se dá conta, a gente começa a servir por um interesse, servir por um salário. E aí o que acontece? O salário não vem, as coisas não acontecem, a gente fica igual o diabo, sinceramente frustrado. O diabo é um ser sinceramente frustrado, porque ele achou que por fazer, ele poderia ser. Então ele estava lá no céu, ele tinha eu estou aqui, tá? Só para vocês entenderem, ele tinha uma escrivaninha, e tudo que era relacionado ao fazer no céu, passava por ele, e ele achou que por tanto fazer, ele poderia ser, igual a quem? Igual a Deus. Ele achou que por tanto servir no céu, ele poderia ser Deus. A hora que ele pensou que ele poderia ser Deus, morreu. Nós não podemos servir por interesse, nós não podemos servir por salário, nós temos que servir por uma porque estamos em é isso. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque isso vai entrando no nosso coração de forma bem sucinta. E aí o que acontece? Quando você topa com Cristo, você entende que Cristo é o salvador da relação. Porque Cristo sempre vai fazer isso. Porque Cristo, quando está caminhando, ele encontra uma mulher no poço, os discípulos falam assim: eu não posso me relacionar. Vai comprar comida. Cristo faz o quê? Vamos se relacionar. Porque Cristo, quando chega numa cidade onde tem um endemoniado que está destruindo tudo, todos correm. Cristo faz o quê? Vai se relacionar. Cristo, se você parar para pensar, é que muitas vezes a gente não para. Ele salva toda a relação. Ele fala para a gente dar a segunda face. Ele fala para a gente andar uma milha a mais. Ele fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Parece que toda hora ele está querendo salvar a relação. Parece que toda hora ele quer que a gente se relaciona. Parece que tudo em Cristo se move por relação. Mas a gente vai servindo. Aí sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer assim. Aquela pessoa que um dia nos fez um mal, ou que aquela pessoa que a gente julga que é ruim, ela chega, para do nosso lado, a gente faz assim: Senhor, Pai, tira essa pessoa do meu lado agora. Essa pessoa me fez tão mal. Aí eu imagino Deus conversando com ela: mas você está na igreja. Ai, Pai, mas eu estou na igreja, mas a igreja é grande. E outra coisa, Senhor, eu já estava aqui, ele que veio aqui, então tira. Tira agora. A gente ora, presta atenção agora. A gente ora para tirar a pessoa ruim, sendo que nós deveríamos orar para a gente ser o salvador dessa pessoa ruim. Isso vai entrando no nosso coração. E sabe o que acontece? O servir começa a se tornar um peso, porque o salário não vem, porque as pessoas ruins não se afastam, porque as coisas não se acontecem. Mas aí você vira e fala assim: pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, pastor. Nesse tema do servir, eu quero fazer 3 perguntas sobre o Espírito Santo na sua vida. 3, só 3. Vamos lá. Porque quando você está com Jesus, você tem o Espírito Santo. Isso aí né? Todo mundo já sabe. Recebi o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer 3 perguntas. Primeira pergunta. Quem está comigo fala: eu estou. Então tá bom, vem quem está do lado e fala assim: não dorme. Então tá bom, vamos lá. 3 perguntas sobre o Espírito Santo. Primeira pergunta: quando você conversa com Deus, você tem a nítida sensação que Ele está dentro de você ou fora de você? Quando você ajoelha, parece que Ele está aqui do seu lado, na sua frente, atrás, ou parece que Ele está lá dentro? Segunda pergunta: o Espírito Santo, presta atenção nessa pergunta aqui. O Espírito Santo vai fazer por você ou através de você? Como?
Se ele vai fazer através, precisa de alguém. Olha como que a gente vai, a Bíblia vai passando despercebido. Se o Espírito Santo faz através, você tem que andar com alguém que precisa. Se o Espírito Santo faz através, o necessitado tem que andar perto ou longe? Terceira pergunta: o que é se encher do Espírito Santo? Essa, calma. É dentro de você, está vazio e ele enche, ou ele está aqui dentro, ele enche e transborda para alguém? Para que a gente quer ter o Espírito Santo? Qual é o grande objetivo de servir com o Espírito Santo? Ai, pastor, hoje eu vou no culto, eu vou me encher do Espírito. Hoje eu estou no fogo. Mas quando ele enche, que ele está dentro, ele transborda. E quando ele transborda, o necessitado que está do lado é o quê? Abençoado. Por quê? Agora vem algo mais revelador ainda. Vocês estão gravando? Sim, porque eu gosto de vocês perceberem, né? A minha esposa fala, vai, cuidado. Mais revelador ainda, pastor, eu tenho o fruto do Espírito. Amabilidade, mansidão, domínio próprio. Nossa, eu sou. Por que a Bíblia fala fruto? Vocês já pararam para pensar? Vamos lá. Obras da carne. Por que são obras? Porque obras, dá para você fazer uma obra aqui, outra obra ali, outra obra acolá. Então, por exemplo, obras da carne. Esse cara está vendo pornografia, esse está fumando, esse está xingando o próximo. Então dá para obras, dá para você ter uma e não ter outra. Agora, fruto, ou você tem ou você não tem. Não dá para você ser, eu sou amável, mas não sou manso. Eu tenho domínio próprio, mas não dá. Por que é o fruto? Porque quando o necessitado chega, ele vem e dá uma mordida no quê? Ele chega cheio de raiva, e ele fala com você, aí ele morde o fruto, e ele experimenta a mansidão, e ele começa a diluir a mansidão. Aí ele sai e fala, o que esse cara tem? Você viu? Eu cheguei cheio de raiva. Aí vai te dar uma denominação, um nome, esse cara é servo. Esse cara é servo. Porque ele mexe nas cadeiras e está feliz. Porque ele acende a luz e está feliz. Porque ele abraça e está feliz. Mas ele tem problema? Tem, mas ele tem o fruto. Porque o Cristo que está dentro dele vai levar ele para relar. Porque aqui não é instituição, é Vocês estão entendendo, que legal. Glória a Deus por isso. Então é dessa forma que a gente enxerga o servir. É servir como família. É servir porque o Deus relação quer que nós nos relacione. E aí, antes de vir para cá, eu confesso que eu ainda não terminei. Mas eu estava lendo esse livro. Esse livro chama, por que eu trouxe ele aqui? Porque eu vou ler 2 parágrafos dele. Esse livro, ele chama O Lugar Mais Seguro da Terra. De Larry, como é que fala, meu amor? Como? Crabb. Ela falou, é Larry Crabb, eu estava pronunciando errado. Por que o livro fala o lugar mais seguro da terra? Porque esse livro fala
Esse Larry, ele era um psicólogo, um professor de teologia muito bem conceituado lá nos Estados Unidos. E ele fala que o lugar mais seguro da terra deveria ser a igreja. Por que o lugar mais seguro da terra não é a igreja? Porque nós não estamos mais nos relacionando como deveríamos nos relacionar. Porque quando você vai tentar se relacionar com alguém que serve na igreja e fala do seu problema para essa pessoa, sabe o que essa pessoa faz? Meu Deus, corre ali. Sabe o irmão Rodrigo lá? É aquele que fica no canto toda vez. Isso, você não acredita. O irmão Rodrigo, que está achando que aqui é o lugar mais seguro da terra, e se relacionou como deve se relacionar, e foi e compartilhou um problema, a hora que ele viu, a igreja inteira estava sabendo sobre o problema do Rodrigo. E ele achava que aquele era o lugar mais seguro da terra, porque ele serve o Deus relação, e o Deus relação fala para a gente se relacionar. Até porque o Rodrigo, ele lá fora, em algum momento, ele mordeu o fruto do Espírito, e ele achou que todo mundo carregava o fruto, porque ele achou que ele estava fazendo parte de uma e ele se relacionou. Olha que louco isso, gente. E aí, o Larry, ele estava passando em Miami. Ele e a esposa. E de repente ele avista como se fosse um deck de madeira, numa loja, bem grande. Isso o livro conta. Ele e a esposa, eles olham assim, está todo mundo, tinha aproximadamente quase 100 pessoas nesse deck de madeira sentado. Todas as pessoas estavam olhando fitas para a rua. As pessoas não viravam as cadeiras, não olhavam umas para as outras. Ele conta que quando ele passa por essa loja, ele não vê ninguém com jornal, ninguém conversando, todo mundo assim, simplesmente olhando de maneira fita para a rua, fixa. E ele fala que aquilo desespera o coração dele numa certa forma, porque ele fala assim: nós precisamos virar as cadeiras, precisamos olhar para o próximo, precisamos nos relacionar. E Deus me trouxe essa leitura antes de eu vir para cá. E Deus me levou nesses 2 parágrafos que eu quero ler para vocês. E eu quero já, de alguma forma, incentivar vocês a comprar esse livro e ler também. Olha isso. Estou escrevendo esse livro porque quero que viremos as nossas cadeiras. É preciso que a nossa alma se defronte com outras. Depois, quero que saiamos das cadeiras para nos ajoelhar. E antes de voltar às cadeiras, quero que lavemos os pés uns dos outros. Quem sabe de modo figurado, quem sabe literalmente. Adoração, humildade, depois diálogo. Essa é a ordem. Depois, quero que conversemos uns com os outros, não meramente para bater papo, mas para fazer uma diferença, para que penetramos em outra esfera, o mundo do espírito, onde as prioritárias têm prioridade e as coisas secundárias ficam em segundo plano. Quero que vivenciamos uma espécie de unidade que nos tome cientes do que temos de melhor dentro de nós. Olha agora, gente. E de todas as coisas ruins que bloqueiam a liberação do que é bom. Uma unidade penetrante que transforma menininhos educados em homens e mocinhas doces em mulheres. Nós estamos em família, precisamos acreditar nisso. Deus não fez as coisas para revelar o seu poder. Deus fez tudo para que nós reconhecêssemos a sua relação. É dessa forma que a gente segue o servir na missão Encorajamento. Pastor, fala um pouco agora das experiências. São muitas experiências.
Mas nós temos que entender que Deus, Ele quer que você trabalhe por uma relação. Quem aqui tem filho pequeno? 6, 7, 8, até 10 anos. Tem homens que têm filhos. Meu irmão tem filho ali, você. Quando você vai lavar o carro com seu filho, eu tenho um filho de 6 anos. Eu falo, filho, vamos lavar o carro comigo. Sinceridade. Ele vai limpar o carro? Sim ou não? Ele tem 6 anos. Sendo sincero aqui com vocês, ele vai mesmo fazer uma boa lavagem no carro? Sim ou não? Se eu quiser o carro limpo, o que eu tenho que fazer? Eu mesmo lavar, ou mandar num lugar que lava o carro. Mas quando eu lavo o carro com meu filho, o que acontece entre nós? Ele pega a mangueira, ele me molha, eu fico bravo, eu dou o sabão, ele derruba o balde. Sabe como acaba? Ele todo molhado indo para o banheiro e a pastora nada me xingando. Mas o que eu gerei dentro dele? Relação. Vocês acham, presta atenção, vocês acham que vocês servindo, vocês estão resolvendo o problema da igreja? Deus está chamando vocês para servir só para lavar o carro, porque Ele quer se relacionar com vocês. O problema da igreja, quem vai resolver é Ele. Aproveita que você faz parte dessa família. Nós não resolvemos problema, a igreja depende dEle, tudo é para Ele, para a honra e glória dEle. É Ele que faz, Ele que sustenta, Ele que cura, Ele que salva, Ele que transforma, tudo é Ele. Somos famílias. Vocês entendem essa questão de servir como família? Quem entendeu, fala, entendi, pastor. Entendi, pastor. Só para me agradar. Então é dessa forma que a gente trabalha na missão e encorajamento. São muitos os desafios. Por exemplo, é aproximadamente por culto 700 a 800 veículos. Aproximadamente por culto 50, 60 visitantes. Como você acha que o visitante chega no estacionamento? Não quer esperar, quer parar na vaga especial. Aí um dia o líder chegou para mim, pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, fala meu filho, pastor, é que chegou o carro lá e ele ficou bravo com a gente, e ele falou um monte. Eu falei, sério? E o que você fez? Eu não fiz nada, eu só quero desabafar, que eu sei que eu tenho que amar ele, né? Eu falei, tem meu filho, é um novo que está chegando. Esse dia chegou no antigo endereço, eu estava lá, a irmã chegou assim, ó. Não, e é engraçado, voluntário quando vê coisa errada e vê pastor, ele se transforma. E ela veio assim, ó. Eu sabia que tinha coisa, eu estava olhando assim, ela veio olhando. Pastor, aí eu entro no clima, né? Oi, pastor, a irmã chegou ali fumando, jogou um cigarro, pisou e está entrando na igreja. Eu catei ela, falei, vem aqui, vai lá, joga uma terrinha no cigarro e deixa que Deus vai libertar ela aqui dentro. Ela fez assim, tá bom. É família. Estamos em família. É só um que não entendeu que o cigarro vai fazer mal, mas Cristo vai libertar ele, eu tenho certeza. Os voluntários têm que estar preparados para esse tipo de situação. Eles precisam estar preparados para isso. Então, diante disso, nossa, é 5h40, eu tinha... Amor, eu tenho mais 5 minutos. Eu vou falar agora dos pilares da igreja. Então, diante disso, sendo uma família, nós acreditamos em 3 pilares. Primeiro pilar, conversão e desconstrução. É servir, não é? Vamos aplaudir Jesus, estou falando para você. É família. Quando o irmão está com sede,
o outro irmão fala, deixa eu ir lá que meu irmão está com sede. Ô pastor, que Deus abençoe o senhor. Primeiro pilar, conversão e desconstrução. Para o cara ser um voluntário, ele vai ter que se converter. Por que se converter? O Deus relação vai entrar e ele vai mudar a rota. Ele enxergava o próximo como inimigo, agora ele enxerga o próximo como um irmão que está só afastado. Vai. E desconstrução, por que desconstrução? Porque às vezes veio com uma visão diferente daquilo que é servir dentro da nossa casa. Quando eu falo nossa casa é a missão, tá? Eu só para... Então às vezes ele veio com uma visão diferente. Pastor, mas tem visão diferente? Meu filho, existe a multiforme graça de Deus. Eu já fui pregar anos atrás. Cheguei para pregar num congresso sem sabedoria nenhuma. Deus estava iniciando as coisas da minha vida. E aí eu era líder de jovem na quadrangular. Então quadrangular eu ia de calça jeans, all-star vermelho. E você sabe, de boa. E aí me convidaram para pregar num congresso. Da onde? Da Assembleia. E eu fui de boa também, só que eu fui de all-star vermelho. É a multiforme graça de Deus. Meu querido, no céu, se eu encontrar um cara de terno e eu de all-star, eu só vou virar para ele e falar, então nós estamos no céu. Pouco importa se está de gravata ou de all-star. Mas quando eu cheguei, e eu lembro que eu cheguei e eu estava entrando e o pastor fez assim. E eu errei, de verdade, eu errei. Não que eu deveria usar terno e gravata, mas poderia colocar um sapato preto, que ia chamar a atenção. Então existe a multiforme graça de Deus. E às vezes o voluntário, o servo, ele precisa ser desconstruído, porque ali é uma outra graça. Não é que é outra, que é o de Jesus, é que ali tem uma outra cultura. A forma de Deus agir ali é outra. Então ele chega lá, parede preta. É que vocês daqui já estão acostumados. Parede preta, teto preto, pastor de preto, tudo preto, preto, preto. Muitas pessoas chegam lá na igreja e falam, pastor, quando eu cheguei aqui a primeira vez eu achava que era um show. E eu sentei e falei assim, que é isso, um show? Quando terminou o culto eu estava, é o show de Jesus. Então, muitas vezes precisa haver uma desconstrução. Eu tive que ser desconstruída. Minha esposa que está aqui, ela necessitou ser desconstruída. Porque na segunda etapa eu vou falar, cada território tem uma história. E quando você discernir a história do território, você age de forma diferente. Matão é um território, São Carlos é o território, Araraquara é o território. Cada território existe uma história. E Deus vai dar o discernimento. Isso é sobre evangelismo, nós vamos falar daqui a pouco. Então precisa ter uma conversão ou uma desconstrução. O segundo pilar que a gente leva lá, uma vez soldado, sempre soldado. Comecei a servir. O que eu sou agora? Soldado. Soldado como... Aí eu sempre falo para a pessoa, quando você chega como um soldado, você chega para... Vamos de novo. Quando você chega como um soldado, você chega para... Não, soldado, agora você é um soldado. Quando você chega como um soldado, você chega para guerra. Então eu sempre falo para a pessoa, quando você começar a sua escala, e é seu dia de servir, saia de casa, pronto para guerra. Você é um soldado que vai guerrear. E aí a terceira coisa que eu falo, só que a sua luta é contra potestades, espíritos malignos, não é contra pessoas. Então, eu falo isso para a pessoa. Você vai começar a servir? Eu vou, pastor, estou ansioso. Porque é aquele gás, né? Quando começa aquele gás. E eu falo, então beleza, você está na sua casa. Porque lá a gente serve, a pessoa serve o domingo todo, né? Então, como a gente tem 2 cultos hoje, são 2 celebrações, e são muitas pessoas, é mais ou menos 3.500 ou 3.200 pessoas por celebração. Então, ali são em torno de acho que quase 200 e poucos voluntários por culto escalado. Então, quando a pessoa sai da casa dela, eu falo para ela, você está indo para a guerra. Chegando lá você vai guerrear. E não é contra a pessoa, é contra o inferno. Essa é a concepção de um servo. Se alistou para a família, preza por relação,
é cheio do Espírito para transbordar para o próximo, que está em meio a uma guerra lutando contra o inferno. Uau! E o terceiro pilar, você vai seguir, de acordo com a multiforme graça de Deus, uma visão. Porque nós estamos num território chamado São Carlos, e ali Deus nos deu estratégia para lutar contra o inferno para aquele território. E a estratégia é essa, a gente segue uma visão. Porque a visão, quando você tem uma visão, você já sabe o que não é. Isso não faz parte da minha visão, isso não faz parte. Aquilo também não faz parte. Nosso modo de servir é para obedecer o que Deus nos deu para a cidade. São Carlos é uma cidade muito idólatra. O nome São Carlos era o nome de um santo. Então o que acontece? Hoje, falando hoje, de 7.000 pessoas que passam pela igreja durante a semana, 40% ou está no processo de conversão ou ainda é católico. É extremamente normal a gente estar na porta da igreja, eu amo ficar na porta da igreja. A pessoa sai e faz assim, ó. Foi um pastor da Missão Encorajamento lá e fez o sinal da cruz lá no altar. Se você for na Missão Encorajamento, você vai ficar louco, porque um monte de gente faz isso. Só que ela começa fazendo assim. Daqui uns meses ela está assim. Ai, Jesus, como eu te amo! Esses dias eu fui visitar um irmão no Lava Rápido dele. Fazem nem um ano que ele está indo. Cheguei lá, tinha uma santa, gente, mas do tamanho daquele violão ali, ó. Na hora que eu cheguei, eu falei, fiz assim. Fui outra vez, por quê? Porque, eu vou contar para vocês porque que eu vou tanto lá. Porque ele me parou na igreja e falou assim, pastor, Deus falou comigo, seu carro nunca mais fica sujo, de 15 em 15 dias eu lavo o seu carro de graça. O que eu fiz? Recebi! Então eu vou lá. Às vezes vocês iam falar, pastor, como você consegue visitar 7.000 pessoas? Não, irmã, ele que... Aí eu estou chegando um dia, passados alguns dias, eu falei, agora eu tenho que falar. E eu olhava para ela, ela olhava para mim. E eu fui, né? Jeitinho e tal. Aí chegou um dia que eu falei assim, meu irmão, que lá já não te pertence mais, hein? Ai, pastor, meu pai, sabe? Nossa, mas eu sei, pastor, tal. Só que eu sabia no território que eu estava pisando. Eu tinha que falar sobre o posicionamento e me posicionar. E eu fui orar. Um dia eu chego lá, ele tudo feliz. Queria me levar lá na sala onde estava. Só que eu não via, gente. Eu estava cego aquele dia. Eu estava com tanta coisa na cabeça que eu falei, preciso lavar o carro, tem compromisso, não sei o quê. E ele falou, chegou uma hora que ele se irritou e falou, pastor, não está mais lá não, vai lá ver. Aí eu cheguei e falei, glória! Mas você tem, por quê? Família, era só um irmão que estava desviado. Então, a gente serve de acordo com a visão para aquele território. E a gente faz com excelência. A nossa visão, tudo é feito com excelência. Eu já passei do horário, estou terminando. A gente faz tudo, quando um pastor fala que está terminando, vocês fazem assim, então vai. Não, calma, vamos de novo. Nossa, passei do horário. Era a hora que eu falasse, eu estou terminando, vamos de novo. Vou de novo, vai. Então, eu estou terminando. Pastor Rafael, escutou aqui? E a gente faz tudo com excelência. O que é excelência? Presta atenção nisso, que isso pode mudar a sua cabeça. Fazer o melhor com o que tem. Excelência não é comprar a coisa mais cara. Excelência não é que eu tenho que ter dinheiro para... Não. O que eu tenho é isso, então eu vou fazer o meu melhor. Essa visão a gente segue à risca. Mas segue à risca. A gente vem muitos pastores visitar a gente. Aí eu vou andando pela igreja, né?
E agora tem um grupo de manutenção, pastor. Deus deu para nós lá um grupo de Ministério da Manutenção. Tem mais de 20 pessoas lá. Eu vou fazer entrevista com os caras chegam. Ô pastor, quero ser da manutenção. Os caras é tudo. Característica dos caras da manutenção: bruto, rústico e sistemático. Os caras chegam. Aí o que eu faço? Excelência, fazer o melhor que tem. Essa é a nossa visão. Aí eu vou apresentando a igreja para os pastores. Eu estou com o bispo lá, aí eu vou assim, ó. O líder de manutenção: ô Kevin, o carpete está descolado aqui, meu irmão. Vê isso. Ô Kevin, tá não sei o que. Quando tem visita lá, que os pastores vão lá, o Kevin recebe mais de 30 fotos. Porque tem que fazer o melhor com o que tem. Não é para trocar o carpete. Nós não tem dinheiro agora para trocar o carpete, mas dá para colar. Então vamos colar no largo assim, para o cara tropeçar lá. Apliquem isso, em nome de Jesus. Então a primeira parte que eu queria falar com vocês é sobre isso, sobre um servir em família. E tem algo que eu quero terminar fazendo, que Deus falou comigo já, na hora que eu estava adorando a Deus. Sobre a questão do soldado, tem uma coisa que eu falo para todos lá, eu e a pastora Nádia e os que estão fazendo entrevista hoje. Eu falo assim para eles: gente, isso é muito sério que eu vou fazer agora. E Deus me levou a fazer isso. Eu nem sei se eu podia fazer isso, mas eu vou fazer, pastor, depois vocês me chamam a atenção. Tem uma coisa que eu falo para todos: soldado ferido morre. Vou repetir isso. Soldado ferido morre. Um soldado, quando vai ferido para a batalha, ele é alvo fácil. Ele é alvo muito fácil. E o diabo tem colocado ofensas e feridas, que a gente tem se colocado para a batalha, mas não estamos mais entendendo que estamos em meio a uma batalha. E aí sabe o que está acontecendo? Estamos perdendo a batalha porque estamos feridos. Um soldado ferido não pode ir para a batalha. Ele primeiro precisa curar. Ele não precisa sair do batalhão. Não precisa sair do batalhão. Ele só precisa de cura para voltar para a batalha.